Este deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas. Criada no fim da guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e esse é o chute de número 382, gravado no dia 25 de setembro de 2025. Você acabou de ouvir aí um trecho do discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU agora de 2025, num cenário em que a organização chega aos 80 anos, sob fogo cruzado, crise do multilateralismo, guerra da Ucrânia, genocídio em Gaza, reconfiguração do poder global e, claro, uma extrema-direita transacional cada vez mais estridente que aprendeu a jogar pesado nas redes e nos bastidores da política internacional. E para decifrar esse tabuleiro, eu tenho a alegria de receber aqui o cientista político André Kaisel. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes do Chutando a Escada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Meu nome é André Kaisel Velasco Cruz, sou professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp e atualmente sou co-coordenador do Laboratório do Pensamento Político, PEPOL, vinculado ao Centro de Estudos Marxistas, CEMARX, do IFISH Unicamp, e também coordenador do Observatório da Extrema-Direita Latino-Americana, que é um grupo vinculado ao Diretório de Grupos do CNPq. Muito bom, André. Muito bom ter você aqui. Obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço, Felipe. A conversa parte do contexto da Assembleia e aborda o reposicionamento dos Estados Unidos e da China, a disputa por minerais críticos, a regulação das Big Techs, os limites, do sistema ONU, a urgência de reformar o sistema internacional. A gente também fala ali do fatídico encontro de 30 segundos entre Lula e Trump, o que isso significa. E no episódio o André também explica por que o peso do clã Bolsonaro nessa história é o que ele chamou de segunda prateleira. Antes do papo, um lembrete rápido. Você sabe, o Chutando a Escada só existe porque muita gente boa apoia esse projeto. Se você puder, por favor, entre em www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá existem várias formas de contribuir, pelo Catarse, o Patreon, Pix, recorrente. Enfim, se você puder, ajude esse projeto a continuar no ar. Então vamos lá, bora pro episódio. Então ajuste o fone de ouvido aí, pega o café e vem com a gente, porque o André Kaisel dá uma super aula sobre o Brasil na ONU. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. André, essa semana foi uma semana bastante interessante para quem estuda ciência política, relações internacionais, enfim, a gente tem um público aqui muito interessado nas Assembleias Gerais
todo ano a gente, de algum modo, tenta tratar um pouco o discurso dos presidentes, né, brasileiros. A gente faz isso desde 2017. Esse ano com algumas particularidades, né? Primeiro, o discurso do Lula, um discurso muito aguardado, numa conjuntura política doméstica bastante específica, né? Não que os anteriores não tenham também os desafios domésticos, mas num contexto, né, de tarifaço, de um lobby direto, né, de um clã Bolsonaro em Washington, de uma possível PEC da bandidagem ocorrendo no Brasil, uma discussão sobre anistia, enfim. E no cenário internacional também uma conjuntura muito, muito difícil, né? Questionamentos de todo tipo, de todo lugar sobre isso que a gente chama de uma ordem liberal internacional constituída ali pós Segunda Guerra Mundial, né? Com diversas fissuras, assim, algumas aparentemente irretornáveis, né? Mas para eu não monopolizar a palavra aqui, eu queria te perguntar primeiro sobre isso, né? O contexto da fala do presidente Lula, da fala do presidente Trump, depois a gente pode entrar nas duas falas com mais detalhe, mas eu queria te ouvir um pouco essa conjuntura, como que você analisa, né, essa conjuntura cujo qual essa Assembleia Geral se instalou, aconteceu. Bom, Felipe, eu agradeço você ter começado por essa pergunta, né? É claro que este é um podcast produzido num contexto universitário, né, para um público interessado em relações internacionais, então é mais do que natural que ele comece assim. Eu acho que, inclusive, na cobertura da grande imprensa, né, eu tenho tentado acompanhar o máximo possível, esse elemento aparece, mas de maneira muito diluída, mais do que deveria, porque eu acho que esse contexto é fundamental. Ou seja, muito se falou, né, que nós estamos nos 80 anos, né, no 80º aniversário da ONU, e, ao mesmo tempo, que este é um período de crise inédita das Nações Unidas, né, como arena internacional. Mas eu diria que seria preciso se aprofundar mais, né, nessa crise, porque eu concordo com você que há elementos dela que são irremediáveis, que são pontos de não retorno. Né? Por um lado, você tem uma transição geopolítica inédita, não só nesses 80 anos, mas talvez até num período mais estendido de tempo, né, em que surge um desafiante, né, à hegemonia em crise dos Estados Unidos, que é a China, que não pertence ao mundo europeu, né? Talvez isso seja algo inédito, como eu disse, num período mais estendido de tempo. Nós vamos pensar os últimos 2 séculos, né? Ao mesmo tempo, isso se vincula, né, a uma tendência de deslocamento do eixo do capitalismo mundial do Atlântico Norte para o Pacífico. Né? Isso tem sido tema de debate entre teóricos do sistema mundo e outros especialistas em economia política internacional há pelo menos uns 25 anos, né? Mas agora esse processo está mais agudo. O desenlace desse processo é muito incerto, né? Aliás, o próprio presidente Xi Jinping, né, teria dito mais de uma vez nos últimos anos que nós estamos diante de um processo de mudanças inéditas em um século, né? E essa incerteza, ela também alimenta transformações políticas internas em alguns dos principais atores desse cenário internacional. Estou pensando sobretudo nos Estados Unidos, aonde, né, como também, aliás, acontece na maior parte da Europa, a extrema-direita chegou para ficar como ator político-chave, né, e se projeta como tal agora, né, no segundo mandato de Trump na Casa Branca, de maneira ainda mais decidida do que no primeiro, como um ator político transnacional de impacto global. Né? Por exemplo, né, o pacote de ajuda que Trump anunciou, cerca de 20 bilhões de dólares à Argentina de Milei, assim como as pressões que o governo americano tem exercido sobre o judiciário brasileiro contra o nosso país por conta da condenação de Bolsonaro, são parte disso, inequivocamente. Né? E um terceiro elemento que eu chamaria a atenção
nesse cenário global tão conflagrado são os conflitos, né? Os dois que chamam mais atenção, evidentemente, são a guerra russo-ucraniana, né? Já há 3 anos aí, né? Em desenvolvimento, num impasse, né? Sem muita solução aparente à vista, e, de outro lado, o genocídio palestino perpetrado por Israel. Né? E muito tem se falado na imprensa internacional sobre a incapacidade que a ONU tem revelado de solucionar, de achar soluções para esses 2 grandes conflitos, e sempre se alude ao fato de que tanto Estados Unidos como tanto Estados Unidos como Rússia têm poder de veto, né? A Rússia em relação a qualquer coisa que se decida em relação à Ucrânia, no Conselho de Segurança, e os Estados Unidos em relação a seu aliado Israel. E essas constatações são verdadeiras, o que aponta justamente para algo que acho que nos permite entrar nos discursos, que é tanto a necessidade ou a urgência de reformas, como a capacidade do sistema internacional, a capacidade que o sistema internacional tem revelado de se autorreformar. André, então antes da gente entrar na discussão, eu acho que sobre os discursos em si, né? Porque tem muitos elementos ali que eu queria te ouvir. Mas eu queria propor aqui uma porta de entrada diferente, né? Acho que agora que a gente já tem um leve distanciamento, né? Já são 2 dias aí que aconteceu o discurso e o fatídico encontro de 30 segundos, né? Entre o Lula e o Trump. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Eu vi com muito interesse, achei até um pouco engraçado um certo debate que se travou. Acho que ele parte de 2 extremos. O primeiro extremo é a ideia de que o Lula, em 30 segundos, né, como, sei lá, um mágico, né, ele consegue fazer com que o Trump repense a posição que ele tem sobre o Brasil, né? E olha, em 30 segundos tudo muda, né? E o Lula tem uma capacidade, um encantador de serpentes, né? E tem uma outra leitura que eu acho que é igualmente extrema, que é uma outra leitura que o Trump, na verdade, ele é um gênio e ele colocou o Lula numa grande armadilha, né? E que o Lula não teria nada a ganhar com essa conversa, com esse possível encontro. Enfim, são 2 leituras que eu acho muito distantes, né? E igualmente caricatas, né? Do que aconteceu ali naqueles 30 segundos. Como que você analisa isso? Felipe, você a formulou muito bem. Eu fiquei pensando, né? Nós que crescemos nos anos 90, nos acostumamos com a ideia de que os políticos, e o mundo político em geral, era refém das manchetes do dia, né? Hoje, no mundo de redes sociais, nós somos reféns do minuto, e no caso do meio minuto. Né? 30 segundos muda. Exatamente. Eu pensei num título, né? 30 segundos que mudaram o mundo, né? Eu lembrei lá Exato, e aí até um título sarcástico, e muito a calhar, porque de fato é impressionante, né? Que o Eduardo Bolsonaro de um lado e o senador Randolfo Rodrigues do outro tentem emplacar essas 2 versões numa guerra de narrativa, se compreende perfeitamente nesse mundo das redes sociais em que vivemos, né? Então o gênio da negociação dura de um lado versus o encantador de serpentes, para lembrar a frase do Ciro Gomes que você lembrou, né? Do outro. Ambas são caricatas. Agora, o duro é como nós, às vezes, tanto no meio acadêmico como no debate progressista, acabamos tendo que nos pautar por esse tipo de discussão que, em parte, eu diria improfícua, né? Quer dizer, é evidente que o comentário do Trump, de improviso, no meio de um discurso ensanduichado entre 2 ataques duríssimos ao Brasil, não foi gratuito. Não foi gratuito. É evidente que existe, pelo menos parcialmente, uma vitória da diplomacia brasileira nisso, mas que essa, de novo, aparente e parcial vitória tem que ser tomada com grano Salles. E acho que a própria postura da chancelaria, né, do Itamaraty,
foi nesse sentido, né? O chanceler Mauro Vieira, depois para Cristiane Amanpour na CNN, falou: olha, o presidente Lula, né, tem agenda cheia aqui, essa conversa vai ser na semana que vem e vai ser telemática. Né? Até porque todo mundo está cansado de ver as humilhações a que Trump tem submetido líderes estrangeiros, Zelensky, Ramaphosa, von der Leyen, Starmer, etc., etc., né? E o Lula não vai se submeter a isso, né? Agora, acho que a questão fundamental é o que se tem a ganhar ou não, né? E aí realmente é uma questão difícil, porque, como eu disse até num comentário para o Luiz Nassif lá no programa dele no portal GGN, no YouTube GGN, o Trump fixou, pelo menos retoricamente, um preço alto para começar a conversa e que ele mesmo já flexibilizou. Chegou a dizer que só haveria conversa se o Brasil revisse o processo contra Bolsonaro. Isso já não aconteceu. Né? Agora, muitos comentaristas têm enfatizado como o Trump, digamos, teria outros interesses muito mais importantes do que a família Bolsonaro para conversar com Lula. E aí, acho que o próprio discurso dele dá uma indicação do que ele quer. Quando ele diz: o Brasil vai mal e irá melhor, ou só irá bem se for conosco. Tem aí um recado. Se distanciem dos BRICS, se distanciem da China, queremos discutir os minerais críticos, tem a questão da política do governo brasileiro em relação às Big Techs. Aliás, é interessante que ele, quando atacou o que seria a perseguição judicial no Brasil, enfatizou a suposta perseguição a cidadãos americanos, né? Essa é a agenda substantiva que mais interessa a Trump, evidentemente. Agora, o próprio Lula, no seu discurso, indicou pouca disposição, ou nenhuma, né, para ser mais preciso, de ceder nesses pontos, inclusive. Defendeu a regulação das Big Techs, defendeu a postura do judiciário brasileiro, disse que a exploração dos minerais críticos, né, aliás, isso foi um ponto talvez menos enfatizado em algumas análises do discurso, não poderia seguir o padrão predatório dos séculos anteriores em relação ao petróleo. Né? Então, não parece haver muita margem de ambos os lados para negociar, inclusive, esses pontos. Agora, o jogo de cena em relações internacionais é importante, tanto Lula como Trump, em estilos completamente divergentes, são mestres nisso, e se abriu um canal que antes não havia. Né? Veremos o que se tira. Provavelmente, o que vai acontecer, imagino eu, a conversa vai ocorrer, e acho que ela deve ocorrer, até num podcast do Opera Mundi, né, perguntado, o ex-deputado José Genuíno falou: não, a conversa tem que acontecer, afinal nós estávamos pedindo, se estávamos pedindo, ela deve acontecer, mas com toda a cautela. O que eu acho que ambos os lados provavelmente vão tentar vender alguma narrativa de que avançaram ou conseguiram algo, e provavelmente o que vai se conseguir de ambos os lados é muito pouco, né? Mas só a abertura, e se esse canal se mantiver, já acho que é positivo para a diplomacia brasileira. André, tem um elemento da tua resposta que eu queria enfatizar. Nessa resposta que você formulou, do porquê, né, o Trump faz o aceno, você traz para a discussão elementos típicos, vou chamar da geopolítica contemporânea. Né? Olha, Brasil se afaste, né, desse projeto liderado principalmente pela China, se afaste do BRICS, né? O futuro do Brasil é conosco, e também coloca na equação o papel das Big Techs, coloca também nessa equação as terras raras, que é um outro tema essencial para entender movimentos aí da política internacional contemporânea. E o elemento, né, da anistia, do Bolsonaro preso, do Bananinha em Washington, esse elemento, né, ele fica na segunda ou na terceira prateleira da tua resposta, né? Eu entendi bem, porque, veja, se isso tem algum cabimento, essa minha fala, eu acho importante para reposicionar as coisas, né? Porque daí a gente pode compreender que, o Eduardo Bolsonaro não tem a importância que acho que tem, né? O Bolsonaro, o clã Bolsonaro também não tem a importância que acho que tem. E o que está em jogo mesmo é a posição do Brasil dentro de uma disputa sino-estadunidense, né? Como você colocou, que é algo inédito. É por aí, André, eu entendi tudo errado. Não, Felipe, acho que você entendeu bem, mas assim, acho que só recalibrando, que é até o que eu disse, e até aproveitando a imagem que você usou, eu diria que o clã Bolsonaro está na segunda, mas não na terceira prateleira. Por quê? Né?
Bom, evidentemente alguém faria um excelente negócio se comprasse o Eduardo Bolsonaro pelo que ele vale e vendesse pelo que ele acha que vale, né? Acho que isso talvez fora para ele mesmo, seus seguidores mais fanáticos, é meio que uma evidência. Agora, não deixa de ser impressionante, eu diria espantoso, e até outro dia impensável, que um deputado de segunda linha de um país semiperiférico pudesse ter o acesso à Casa Branca que Eduardo Bolsonaro tem tido. Né? É impressionante. Né? Alguém, por acaso, imagina que, né, algum parlamentar progressista ou liberal fosse ter qualquer acesso remotamente parecido do Brasil ao governo Obama, mesmo algum deputado conservador ao governo Bush, filho. Não. Né? As coisas não eram assim, e acho que isso revela algo sobre meu primeiro comentário, que é interessante ressaltar, é o papel desta internacional da extrema-direita, que, ao contrário do Internacional Comunista, não é centralizada, mas não é menos eficaz, eu diria inclusive mais. Né? Tem um artigo que está para sair num dossiê que eu e meu colega Álvaro Bianchi estamos organizando, né? Já estamos finalmente na revista CRH, escrito a 6 mãos, né? por 3 autores, Steven Forti, que é um italiano radicado na Espanha, um historiador, né, o Camilo Lopes Burião, pesquisador uruguaio, e o José Antônio Sanaúja, um espanhol, em que eles analisam, digamos, a emergência da extrema-direita como, digamos, fruto de uma crise do regime de globalização neoliberal, pensando naquela chave neogramsciana das relações internacionais, inclusive, e aí eles procuram descrever um pouco essa internacional, enfim, digamos que junta, né, essa rede transnacional que junta de maneira mais ou menos flexível atores diferentes, né, grupos religiosos, grupos ultranacionalistas, ultraliberais, né, que têm inimigos em comum, que compartilham agendas, que têm suas tensões entre si, mas que tendem a atuar juntos. E que tem agora, atrás de si, a isso acrescento eu, não eles, né, o peso da superpotência, né? Que ainda é, né, a primeira superpotência do mundo. Então, isso não é pouca coisa, e o clã Bolsonaro é parte dessa rede. Né? Agora, essa influência do clã Bolsonaro é filtrada, primeiro, por uma hierarquia interna nessa rede, onde, obviamente, eles são um ator periférico, e 2, pelos interesses do governo Trump, do movimento MAGA e dos seus sócios, como, por exemplo, o grande capital das Big Techs. Né? Então, eu diria isso. Está na segunda prateleira e tem muito a ver com a conveniência que os pleitos do clã Bolsonaro têm para avançar agendas que interessam mais diretamente a Trump, a sua coalizão interna e a seus interesses do mundo, que tem a ver, seja com o reposicionamento em relação à China e um reenquadramento da América Latina como área de influência, que tem a ver com a desregulação das redes sociais como um ponto-chave do modelo de negócios das Big Techs, e etc. Então, acho que eu diria que é por aí, né? Segunda prateleira. E aí, eu estou aqui pensando no que você falou, né? E quando a gente pensa histórico aí das relações entre Brasil e Estados Unidos, a diplomacia empresarial, ela sempre teve um papel, né? Claro, ela nunca superou a importância da diplomacia formal, mas houve sempre um papel ali importante de uma certa diplomacia empresarial que buscava, né, em Washington fazer seus lobbies, e pelo que eu estou entendendo dessa conjuntura, essa rede transacional de extrema-direita, ela superou, né, essa diplomacia empresarial, nesse caso em específico, né, no tarifaço e nessa relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, o que é algo de fato inédito, né? Resta saber até quando isso se sustentará, e à medida que isso começar a pesar no bolso, né? Essa diplomacia empresarial, acho que ela tende a se mobilizar, a se organizar de maneira mais eficiente, e poderia haver talvez uma mudança de rumo a partir daí. Bom,
você conhece melhor do que eu, né? Tem havido uma tendência no estudo da política externa de diminuir aquela ênfase no insularismo burocrático do Itamaraty e olhar, inclusive, historicamente o papel de outros atores, sobretudo empresariais, mas não exclusivamente, né, também sociedade civil de outros tipos, né, no desenho da política externa. E eu acho que, de fato, historicamente, a diplomacia profissional do Itamaraty, que se destaca no mundo pelo seu profissionalismo, e o empresariado brasileiro, historicamente souberam jogar bem juntos nos Estados Unidos em vários momentos, né? Se a gente pensa nas rodadas da OMC nos anos 90, início dos anos 2000, tanto no governo FHC como nos governos Lula, né? Aí acho que há mais continuidades até do que descontinuidades entre ambos. O afastamento temporal nos ajuda a perceber isso. Agora, o mundo mudou e eu acho que ambas frentes estão tendo dificuldade de lidar com isso. Não só porque você tem um mundo muito mais, um mundo geopolítico muito mais instável e crispado, mas porque você tem o peso de novos atores ideológicos que têm jogado de maneira decisiva, como essa rede de extrema-direita. E, na verdade, uma interpenetração, como só é seu caso, entre redes transnacionais ideológicas como essa e novos interesses capitalistas que emergiram, como é o caso das Big Techs, né, cujo alinhamento com a extrema-direita não é casual, né, e passa por diferentes níveis, tanto no que diz respeito ao modelo de negócios e à afinidade eletiva que gera com certas concepções ultraliberais de liberdade individual, que são também compartilhadas, né, por esses CEOs, que os tornam, inclusive, muito permeáveis à prédica tanto de ideólogos ditos libertários ou libertarianos, como também até de gente ainda mais extrema, chamados neo-reacionários, etc., que circulam nesse universo aí entre Peter Thiel e Elon Musk e tudo mais, mas que, digamos, fazem um jogo próprio, que é diferente de frações mais tradicionais do capital, né? Como seria o agronegócio, o mesmo o sistema financeiro mais tradicional, os grandes bancos, né? Tem também diferenças entre a política de fintechs e bancos tradicionais, né? Ainda que se interpenetrem muito. Então, eu acho que os atores têm que reaprender a jogar. E, de alguma maneira, acho que estão, talvez, reaprendendo. Apesar de ter dado com a porta na cara, eu não sei se o que o vice-presidente Geraldo Alckmin articulou em Washington foi de todo perdido. Há quem especule que aquele improviso do Trump, a abertura de um canal de diálogo, também possa se dever, por exemplo, à pressão do pessoal da soja nos Estados Unidos, que não vendeu nada para a China em agosto, né, quando eles estão justamente tentando fechar os contratos da colheita que começa, ao passo que o Brasil vendeu muito mais para a China, né? Aliás, acho que no comentário na Rádio Bandeirantes, o Leonardo Trevisan chamou a atenção para algo que me parece, pelo menos, interessante pensar, é que o Brasil, as nossas vendas para os Estados Unidos em agosto despencaram 20%, mas nossas exportações aumentaram 3% em relação ao ano anterior, né? Então, os americanos percebem que o efeito das sanções tem seus limites, pelo menos das sanções que eles adotaram até agora, porque essas tarifas são sanções. Né? Então, digamos, eu não saberia dizer se o jogo tem sido tão ineficaz. Agora, mudou e o que eu acho importante enfatizar é que não tem volta atrás. Né? Acho que os liberais acalentaram, né, com a vitória do Biden lá atrás contra o Trump, a expectativa de que, quem sabe, né, voltaremos aos bons tempos, né? Não, isso não vai acontecer. Me lembrei aqui de alguns textos que eu li, especialmente na Folha de São Paulo, dizendo que houve uma movimentação da Embraer, da JBS, lá dos irmãos Wesley, da própria CNI. Teve um encontro, né, da CNI com o Christopher Landau, o atual USTR, ou seja, teve uma movimentação de uma diplomacia empresarial. E agora eles estão tentando justamente colher os resultados disso e tentando emplacar a tese de que o aceno do Trump tem a ver com esse lobby, né? André, como que você
analisou então o discurso do Lula, né? Veja, foi um discurso duro, né? Todo mundo viu isso, um discurso também muito aguardado, havia uma expectativa enorme ali em torno do que o Lula diria. A gente já analisou aqui alguns pontos, né? Mas eu ainda não tive a oportunidade de te ouvir falar de maneira mais geral sobre os principais aspectos e a importância, né, do que o Lula falou. Bom, alguns acho que já apareceram, né, em comentários anteriores, mas assim, acho que todo mundo já disse bastante nesses últimos dias, foi de fato um discurso histórico, né, muito bem desenhado, né, e aí eu acho que é interessante superar aquela discussão que, sobretudo, os setores mais resistentes ao Lula, mas que aderiram à frente democrática por falta de opção, sempre tentam falar, não, isso aí é o profissionalismo do Itamaraty. Não, tem uma combinação evidente do profissionalismo da equipe que ajudou a desenhar o discurso com o tom muito pessoal, muito próprio que o Lula sempre dá aos seus discursos, mesmo quando ele não fala de improviso, como foi o caso, né? Então, e no contexto em que isso se dá tanto interno como externo, né? E aqui é interessante enfatizar como em momentos de crise a porosidade entre o interno e o externo na política internacional e internacional aumenta muito, né? Então, a bandeira do Brasil estendida na Paulista no domingo em resposta à bandeira dos Estados Unidos estendida na mesma Paulista no 7 de setembro tem a ver com isso, né? Acho que o discurso foi feito sob medida. E aí, digamos, você tem esse entrelaçamento entre a reivindicação da soberania nacional e a democracia, né? Eu diria um entrelaçamento bem-vindo entre, poderíamos chamar de a questão democrática e a questão nacional. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. A defesa do multilateralismo associada à ênfase histórica da diplomacia brasileira, que agora ganha tons de urgência. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. A reforma desse sistema multilateral, dando mais espaço, né,
como o próprio Lula disse, nas palavras dele, as vozes do Sul Global. A voz do Sul Global deve ser respeitada e ouvida. A ONU tem hoje quase 4 vezes mais membros do que os 51 que estiveram na sua fundação. Nossa missão histórica é a de torná-la novamente portadora de esperanças e promotora da igualdade e da paz, do desenvolvimento sustentável e da diversidade e da tolerância. Eu enfatizaria esses pontos. Tem também a questão ambiental como um eixo importante, né, a ênfase na COP, né, mas também, né, num acordo, né, mais pactuado entre Norte e Sul Global sobre a transição energética. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, é apenas uma questão de justiça. Como enfatizei em relação aos minerais críticos, né, que não poderiam seguir o mesmo padrão de exploração das fontes de energia no ciclo histórico anterior. A corrida por minerais críticos essenciais para a transição energética não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. E a questão, acho que também é bom enfatizar, da defesa da América Latina. É bom lembrar que teve outro discurso muito importante, muito menos enfatizado pela imprensa brasileira, que foi o de Gustavo Petro, que está na linha de tiro dos Estados Unidos. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump. Las masacres fueron hechas en Colombia por políticos que eran senadores, presidentes, ministros, ligados y sobornados por la mafia colombiana del narcotráfico, aliados al mismo tiempo a la extrema derecha de la Florida en Estados Unidos y ahora aliados al gobierno de Trump, aliados desde hace décadas a los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos del Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler, a los ejércitos latinoamericanos de Bolívar, de Garibaldi, que también tuvo uno en Italia, de Martí, de Artigas, de Santa Cruz. Ya sobran las palabras. En la hora de la espada, de la libertad o muerte de Bolívar, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen,
sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Los Estados Unidos ya no enseñan democracia, sino que la matan en sus migrantes y su codicia. Estados Unidos enseñan tiranía. La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza con la efectividad de un ejército de la salvação do mundo. E, claro, de maneira mais moderada do que Petro, não poderia deixar de ser, sendo o Lula e dada a posição relativa diferente que Brasil e Colômbia ocupam nesse caso, o Brasil defendeu a soberania latino-americana, a necessidade de saídas negociadas para o histórico impasse venezuelano, né? A crítica à guerra às drogas, né? Num tom mais moderado, de novo, mas não menos evidente. E acho que um último aspecto é o uso do termo genocídio para qualificar o que ocorre em Gaza, desta vez num discurso presidencial formal, numa abertura da Assembleia da ONU. Isso não é menor, dado o que está ocorrendo em Gaza. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Não, muito bem lembrado, eu acho que você colocou muito bem, né? E o Lula vinha falando sobre genocídio já há algum tempo, quando a primeira vez que ele usa o termo foi muito criticado, né? E agora nessa Assembleia Geral especificamente, as críticas foram muito menores, né? E pelo contrário, e tem inclusive países repetindo o discurso e também um movimento de reconhecimento, né, do Estado palestino, que eu acho que, embora na prática para o povo palestino ali no dia a dia signifique pouca coisa, eu acho que são símbolos também da política internacional que apontam para possíveis mudanças de vento, né? Só sobre essa questão do reconhecimento do Estado palestino, né, é interessante, né, porque o Brasil reconhece desde 2010, né, 15 anos, né, alguns países europeus, Inglaterra, França, bom, e do norte global como a Austrália, fizeram isso agora, né? Eu achei interessante o comentário do embaixador da Autoridade Nacional Palestina na Inglaterra, em relação ao discurso do Keir Starmer, né? A pergunta é por que não antes, né? E a resposta a essa pergunta, como ele também disse, ajuda a entender por que chegamos ao genocídio, né? E eu acho que isso sinaliza o quanto, né, a crise dessa ordem liberal internacional é responsabilidade dessa mesma ordem e dos atores que a dirigiram historicamente, né? Porque o respaldo ao genocídio, primeiro, ele não é algo exclusivo do Trump, Biden o respaldou de fio a pavio, é bom lembrar, e os países europeus, só agora, né, quando ele é tão escancarado, tão óbvio, começam a tomar distância e ainda assim sem, de fato, tomar medidas que no passado tomaram contra a África do Sul apartheidista para enquadrar Israel. Aliás, o Lula sugeriu até na segunda-feira, antes do começo da Assembleia, a criação de um comitê especial, né, análogo ao que existia na ONU para o apartheid, né? Isso mostra como as posições desta minoria do norte global, que por muito tempo pretendeu falar pela comunidade internacional, e a maioria do sul global em relação à questão palestina, ilustra o profundo divórcio que existem entre esses universos.
tanto no que diz respeito às suas linguagens políticas, como no que diz respeito ao que substantivamente importa para cada um, né? Então, eu acho que nós temos que repensar muito, tanto na ciência política como nas relações internacionais, como a gente discute democracia, direitos humanos, soberania, ordem internacional, direito internacional, à luz do que está acontecendo em Gaza. Há um antes e um depois, claramente. Realmente. E o discurso do Petro também foi muito, muito importante nesse sentido, né? Com certeza. Fora todos os outros, as críticas diretas, né, aos Estados Unidos, enfim, fez com que a delegação dos Estados Unidos deixasse o local em protesto. Foi muito importante você ter feito esse resgate. E também a fala do Lula da segunda-feira, que repercutiu menos, mas aí, na minha visão, foi uma fala mais interessante do que o próprio discurso da Assembleia Geral. Mas, nesse aspecto, sim. Sem dúvida, né? A autocrítica, entre muitas aspas, né, que ele faz ali sobre o papel que o campo progressista teve na ascensão da extrema-direita, eu acho que foi uma provocação muito, muito importante, né? E a minha experiência qual é, Boric? A minha experiência é que eu fui o segundo colocado em 89, eu fui o segundo colocado em 94, eu fui o segundo colocado em 98, eu fui o primeiro em 2002, eu fui o primeiro em 2006, fomos o primeiro em 2010, fomos o primeiro em 2014, fomos o segundo em 2018, quando eu não pude ser candidato, e fomos o primeiro quando eu votei em 22. O que nós temos que fazer para garantir a democracia? Você, eu, Yamandu, o Pedro Sanches e todos nós precisamos acordar todo dia e perguntar o que a gente vai fazer pela democracia. Quando for dormir à noite, encosta a cabeça no travesseiro e se pergunte o que você fez durante o dia para fortalecer a democracia. Com quantas pessoas você falou de democracia? Com quantas pessoas você falou da necessidade da organização popular? Com quantas pessoas você chamou para se organizar? O que me importa hoje é a gente responder para nós mesmos aonde é que os democratas erraram. Aonde é e o momento que a esquerda errou. Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? Vamos responder para nós mesmos. O que nós deixamos de fazer para fortalecer a democracia? Aonde é que nós erramos? O que eu fiz como presidente da República para fortalecer a organização popular e social? Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com um discurso de esquerda e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos. Muitas vezes a gente governa dando resposta à que a imprensa publica sobre nós. A cobrança do mercado, a necessidade de contentar o mercado, a necessidade de contentar os adversários e muitas vezes os nossos eleitores que foram para a rua, que apanharam, que foram achincalhados, são considerados por nós sectários e radicais. E a gente começa a não dar atenção a eles e dar atenção àqueles que falam bem da gente. Esse é o fracasso da democracia. O discurso de ontem, aquela reunião com o Boric, o Pedro Sanches, né? Não, com certeza, porque ali, inclusive, quando ele fala, né, de que nós ganhamos eleições e depois a gente se preocupa mais em agradar nossos adversários do que nossa própria base social, ele está falando dele próprio, evidentemente, e do governo em curso, inclusive. Mas isso é uma sinalização muito interessante. Independentemente do juízo que se faça ou não sobre a sinceridade, que para quem estuda política é uma questão honestamente menor, né? Como a gente sabe desde Maquiavel, mas por isso mesmo é muito sintomático, porque abre uma avenida, né? Abre uma avenida para a disputa dos sentidos da democracia, que eu acho que é uma questão urgente hoje. Não, sem dúvida, sem dúvida.
André, olha, poxa, é muito legal conversar com você, te ouvir é sempre uma alegria. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, Felipe, eu também acompanho, ainda que eventualmente mais à distância, o trabalho do Chutando a Escada. Acho um podcast que cumpre um papel fundamental, né? A divulgação científica no mundo de hoje está na ordem do dia, né? E nós temos que, eu estou tentando começar a entrar nessa vereda onde vocês já estão há algum tempo, né? E enfim, acompanho também suas intervenções lá na nossa movimentada lista do INEU, né? E é um prazer poder colaborar com vocês. Contem comigo em futuras oportunidades. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.